o André Cristino já está de volta. Eu disse até a próxima. A próxima é neste momento para falarmos sobre futebol. Ele vai nos atualizar sobre o que aconteceu aí no fim de semana na Série B e também na Série A, né, André? Vamos começar pela Série A, né? O Atlético entrou de fato aí na briga pelo título, quer o título, né? O Atlético venceu ontem por 2-0 a equipe do Fortaleza. Vamos dar uma olhadinha nos gols dessa vitória do Atlético. O primeiro gol foi marcado pelo Guilherme Arana e de pênalti o Vargas precisou de 2 chutes para fazer o gol da vitória. Primeiro, o pênalti marcado com o VAR, na minha opinião, não foi pênalti, mas o árbitro marcou e aí o Vargas fez 2-0. Com esse resultado, o Atlético assumiu a segunda colocação, segue a 5 pontos do líder Inter e hoje ele pode ser passado pelo Flamengo, que joga contra o Sport, tem 2 pontos atrás do Atlético. O Atlético ainda tem 5 jogos no campeonato. O grande problema é que 3 jogos são fora de casa e a campanha do Atlético fora de casa não é boa. É o 11º colocado. Em casa é a melhor, são mais de 80% de aproveitamento, são só mais 2 jogos. Então o Atlético vai ter que equilibrar esse desempenho fora de casa e dentro de casa para tentar, de fato, aproximar no Inter e torcer por tropeços do time gaúcho. Agora na Série B que foi a grande decepção. Pois é, gente. Estava aquela expectativa toda com o Coelho, com o América e chegou no último momento, não foi possível levantar a taça. Pois é, né? O América, até o final do jogo dele, ele era o campeão da Série B. Ele venceu por 2-1 o Avaí. O Chapecoense estava vencendo por 2-1, o que mantinha o América com o título. Só que quando o juiz apitou o final do jogo aqui, o juiz lá em Chapecó marcou um pênalti para a Chapecoense. E aí o Anselmo Ramon converteu 3-1. A Chapecoense passou o América no saldo de gols. Então o América terminou a Série B na segunda colocação, mas não tira os méritos da campanha que o Coelho fez, semifinalista da Copa do Brasil, conseguiu acesso para a primeira divisão agora em 2021. Então vamos parabenizar a equipe do Lisca. Tá certo, André. Muito obrigada e até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Gente, o desemprego no Brasil registrou queda no trimestre entre setembro e novembro de 2020. A média coincide com a expectativa de analistas. O desemprego no Brasil registrou a segunda queda consecutiva, depois de 9 sucessivos aumentos causados pela pandemia. Em novembro de 2020, 14 milhões de pessoas procuravam trabalho, 100 mil a menos que em outubro, mas 2,2 milhões a mais que no mesmo período de 2019. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e coincidem com a média das expectativas de analistas. A lenta desaceleração do desemprego, depois de atingir o recorde histórico de 14,6% entre julho e setembro do ano passado, esteve relacionada à reativação econômica do terceiro trimestre, depois de 2 meses de retração do PIB. Um dos mais afetados pela Covid-19 e pelas medidas de confinamento, o setor informal foi o principal beneficiado pela expectativa positiva de retomada da atividade. O número de pessoas que pararam de procurar trabalho por falta de oportunidades, os chamados desalentados, passou de 5,9 milhões em setembro para 5,7 em novembro. O aumento foi de 1,1 milhão em comparação a 2019. Gente, enquanto algumas pessoas dizem estar mais solidárias, pensando com mais atenção no próximo por causa da pandemia do novo coronavírus, a gente percebe vários casos contrários. São pessoas furando filas de vacinação e se aglomerando em festas clandestinas, ignorando as recomendações de uso de máscara e distanciamento social. E aí, colocam famílias em risco por essas atitudes. Bom, para entender melhor um pouco mais sobre essa falta de empatia, eu vou conversar agora no HN com a Camila Marques. A Camila é psicóloga e cofundadora da Escola de Empatia. Bom dia para você, Camila. Bem-vinda aqui ao Horizonte Notícia. Oi, Síria, bom dia. Obrigada. Camila, primeiro eu queria que você explicasse melhor para quem está em casa, porque a gente fala tanto nessa palavra empatia, mas às vezes as pessoas não entendem o real significado dela. Então, defina para a gente o que é empatia. Síria, realmente tem algumas confusões, né? Quando a gente pensa de empatia, normalmente a gente fala de um jeito muito abstrato, de uma forma que dificulta mesmo o entendimento. Por exemplo, colocar o pé no sapato do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Tudo isso parece muito poético, né? E pouco praticável. Como é que, de fato, eu vou colocar o pé no sapato do outro, né? Então, a empatia o que a gente pode compreender sobre a empatia, que é uma aptidão, uma capacidade humana, né?
o nosso organismo ele é preparado, né, para ser seres sociais, para ser seres em conexões. Então, a empatia é a nossa capacidade de compreender, né, o lugar do outro, por uma série de processos, através da escuta, através de simplesmente olhar para esse lugar do outro, através do diálogo, da abertura para o diálogo. Então, a gente sai de um lugar onde a gente compreende a empatia como um dom, quase, né, uma capacidade que é de alguns seres iluminados, né, como uma capacidade que é de todas as pessoas, que podem desenvolver a capacidade de escutar, né, melhor, a escutar mais ativamente as pessoas, né, estar mais aberto para novas perspectivas. Então, eu gosto de pensar na empatia como habilidades a serem desenvolvidas, como outras habilidades que a gente tem de falar, de caminhar, de aprender uma nova atividade. A empatia é uma dessas, né? Que a gente pode aprender e desenvolver na vida. Ou seja, é uma escolha nossa desenvolvermos essa empatia pelo próximo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem que tem a ver com a educação que aquela pessoa recebeu. Então não é isso. A pessoa pode escolher hoje mesmo desenvolver essa habilidade de empatia. É mais ou menos isso? Sim, a qualquer momento a gente pode desenvolver as nossas capacidades, né? Obviamente, quando a gente começa a desenvolver isso enquanto crianças, nós vamos ter um melhor desenvolvimento disso ao decorrer da nossa vida. Mas não quer dizer que, se eu não tive uma infância, uma educação em que me ajudou a ter este olhar empático, né, essa postura empática, que eu não posso desenvolver mais na minha vida. Nós temos um cérebro plástico, né? Isso significa que a todo momento nós podemos modificar os nossos mecanismos. Nós podemos aprender novas coisas, né? A gente sabe que, por exemplo, se eu quiser aprender inglês hoje e eu não sei falar inglês, somente precisa entrar numa aula, né? E praticar. E é assim também para as nossas aptidões humanas, né? Empatia, gentileza, solidariedade, tudo isso só basta eu escolher, né? Tomar a decisão de que eu quero e acredito que isso vai ser melhor para a minha vida e para a sociedade também. Agora, Camila, de que forma essa empatia ela pode ajudar a gente no dia a dia a passar por aqueles momentos difíceis, aqueles momentos conturbados, hein? Eu acho que essa pandemia, né, ela tem nos feito perceber que a conexão com o outro é muito importante, né? Que a relação com as outras pessoas é algo que, inclusive, faz com que eu tenha saúde, né, bem-estar físico e psicológico. Desde quando nós nascemos, parece que nós não sabemos disso, mas nós precisamos do outro. A gente precisa do outro para cuidar da gente, primeiramente, né? Primeiro que um bebezinho ele não consegue nem virar da cama, né? Ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Então ele precisa de uma mãe, precisa de uma pessoa que vai cuidar, precisa do olhar, do carinho. E aí, essa conexão com o outro, ela é feita de tal forma que em nosso organismo é tido como prazerosa. Sempre quando a gente entra em conexão com o outro, nosso organismo libera um hormônio que se chama ocitocina. E esse hormônio é responsável pela sensação de confiança. Então, a gente chama também do hormônio da empatia. E é justamente isso, a gente tem prazer em colaborar, em entrar em conexão com o outro. Agora, Camila, é possível termos... a internet dela travou um pouquinho, né? Mas acho que ela me ouve bem agora. É possível termos empatia com aquelas pessoas que não têm a mínima empatia? Quando as pessoas parecem não corresponder, né? A empatia, é isso, Síria? Exatamente. Quando a pessoa não tem a menor empatia, o que o outro pode fazer? É possível desenvolvermos essa empatia com esse outro, com essa outra pessoa? É um desafio, né? Primeiro que não é com todo mundo que a gente vai conseguir mesmo ter um olhar empático. Mas quando a gente busca, primeiramente, isso conosco, né? Eu busco escutar a mim mesma, né? Eu busco olhar para mim com um olhar mais respeitoso, menos de julgamentos. Eu vou me abastecendo de uma aptidão, de um copo cheio de água limpa, digamos assim, né? Então, eu vou me abastecendo de uma água em que eu
tenho mais coerência para olhar para o outro com menos julgamento também, né? Eu tenho mais tranquilidade em receber o outro com menos julgamento também. Então, quando eu recebo uma pessoa que, por alguns motivos que são delas, não consegue desenvolver empatia, não consegue se relacionar comigo de um modo respeitoso, eu já vou estar com um copo de água limpa ali na minha mão, posso inclusive oferecer para ela, né? Às vezes o que ela precisa é de empatia. Então é assim, a gente recebe, por isso mesmo a gente consegue devolver. Tá certo, então vamos ser empáticos com o próximo, mas mesmo que isso não chegue até a gente. Muito obrigada, vou te agradecer muito por participar conosco. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Um ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Ciri. Bom dia. Bom dia. Olha só, o Horizonte de Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã às 8h30 da manhã. Fiquem com Deus, uma ótima segunda e até lá. Tchau, tchau.